Sabe aquela câmera que você tá pesquisando aí no Mercado Livre, naquela loja que você gosta pra comprar? Não compra ela não. Fala galera, no vídeo de hoje eu queria falar sobre um assunto com vocês que eu tava parado aqui, editando, e esses dias aí, fiquei alguns dias sem poder produzir em casa, por motivos de saúde, e eu comecei a refletir sobre algumas coisas que envolvem a nossa evolução nesse universo aí do audiovisual. E eu acho que esse problema, essa característica é uma coisa que ela engloba todas as profissões, todos os trabalhos hoje em dia. Que é justamente você sempre achar que precisa ter o melhor nas suas mãos para poder trabalhar. E aí a gente compra uma câmera para iniciar, uma câmera básica, porque a gente também está aprendendo e precisa evoluir, precisa aprender a usar. Em determinado momento a gente percebe que precisa de uma câmera melhor. E aí você compra aquela câmera melhor, aquele lançamento, aquele upgrade. E aí você começa a trabalhar e você percebe que o teu trabalho não evoluiu tanto assim. E aí você começa a ver aquela iluminação, aquela lente, enfim. E você sempre acha que o próximo passo da evolução do teu trabalho está no teu equipamento. Quando você vê, você está gastando dinheiro, você está investindo tempo, e você está gastando energia achando que trocar de equipamento vai transformar o teu trabalho. E eu não sei se vocês já perceberam, mas chega um momento, depois de uma certa experiência que a gente tem, que você percebe que o investimento que você fez, às vezes nem financeiro, mas de achar que o segredo ia estar naquele equipamento, naquela lente, naquela iluminação, e, e aquela coisa específica não mudou teu trabalho. Teu trabalho continua igual. E se evoluiu, foi porque você estudou, porque você evoluiu como pessoa, porque você evoluiu como profissional. E eu queria te levar a refletir justamente isso hoje. Quanto mais o tempo passa, na minha carreira como videomaker, mais eu percebo que a nossa rotina hoje, ela nos faz achar que a gente sempre precisa de algo novo, sempre precisa do lançamento, sempre tem algo para evoluir no nosso equipamento, na nossa iluminação, na nossa lente. E parece que tudo isso se resume a um bem material, alguma coisa física material. E não necessariamente a um conhecimento, a uma técnica nova, a um estudo diferente. E o tempo passa e você percebe que quanto mais o tempo passa, menos você precisa para produzir. Porque eu acho que mais você evolui, mais você entende como funciona a iluminação, e com coisas simples você consegue produzir algo, um conteúdo muito melhor do que você produzia no início, talvez, com muito mais equipamento. Talvez com equipamento muito mais caro. E trocando uma ideia com outros amigos da mesma área, eu cheguei à conclusão de que quanto mais o tempo passa, parece que a gente vai deixando as coisas pelo caminho. Você vai vendendo coisas que você comprava e achava que precisava, e você vê que você não precisa. E parece que você vai deixando o seu setup mais clean, sabe realmente o que você precisa. Mas quando a gente está começando, parece que a gente precisa de tudo. E precisa de tudo do melhor. E essa sensação de que a gente sempre precisa de mais, de outra coisa, de uma nova câmera, de uma nova lente, ela vai consumindo e vai fazendo a gente se auto-sabotar a chegar a um ponto em que o nosso trabalho ele não é mais o nosso trabalho, ele é o trabalho do nosso equipamento. E a gente fica refém de ter um equipamento novo, de ter uma coisa nova para poder produzir. Senão a gente não consegue produzir, senão o nosso trabalho não evolui, a gente deixa de estudar. E a gente esquece que o nosso trabalho, o diferencial do trabalho, é justamente o nosso olhar. E não necessariamente a câmera que você tem na sua mão, a lente que você tem na sua mão. Então eu queria te desafiar, ao mesmo desafio que eu tô fazendo pra mim mesmo. Às vezes a gente passa horas e horas olhando equipamento sem nem pensar em comprar, mas a gente gosta de ficar olhando. E eu te desafio a não fazer isso. Mas justamente tentar fazer o melhor que você tem com aquilo que você tem. Dizer que equipamento não vai fazer diferença é uma hipocrisia muito grande. Quem fala isso com certeza tem algum motivo meio dark por trás, porque o equipamento ele faz sim diferença. Se não fizesse diferença, não faria sentido a gente evoluir e com o tempo comprar coisas melhores. Porém, nessa jornada de sempre estar buscando equipamento novo, uma coisa nova, pode ser que a gente se perca nesse pensamento e talvez a gente nunca perceba que o nosso olhar é o que está fazendo o nosso trabalho ser diferente. É que a forma como a gente utiliza, o equipamento que a gente tem, é que está fazendo com que o nosso trabalho seja diferente do trabalho de outras pessoas. E é isso que faz a gente evoluir.
E, consequentemente, conforme a gente vai tirando o máximo de cada equipamento, a gente precisa evoluir. E a gente tem que fazer esse upgrade. Porém, às vezes a gente entra nessa rotina tão frenética de estar vendo sempre e buscando coisas novas, que parece que o que a gente tem nunca faz sentido, nunca tá bom. Recentemente eu sempre fico de olho em câmeras mais alto nível, por exemplo, FX5, FX3 e tal. E às vezes eu vejo nos grupos, eu faço parte dos grupos no Facebook, eu percebo que tem muita gente que compra essa câmera, que não sabe usar, e posta que tá tendo dificuldade de fazer exposição de S-Log2 no FX3, que tá tendo dificuldade de ISO, em uma câmera que vai até 51.200 de ISO, de forma de boa, 25.600 você faz um vídeo tranquilo. Aí eu fico pensando, será que o segredo tá no conhecimento ou o segredo tá no equipamento? Porque se o segredo tiver no equipamento, qualquer um pode ser videomaker. Qualquer um pode ser um criador de conteúdo. E quanto mais dinheiro você tiver, mais fácil vai ser para você, melhor vai ser o seu trabalho. E na realidade não é isso que acontece. Você vê muitas pessoas com a ZV-10, por exemplo, tirando um vídeo muito bom. E outras iniciando com FX3, como eu disse no grupo, e não consegue fazer exposição de um simples S-Log2 com uma câmera FX3, com uma câmera full frame ou câmera dessa. E aí eu fiquei pensando, será que se a gente entrar nessa pilha a gente vai realmente evoluir? Ou a gente vai só trocar de equipamento, se frustrar porque a gente não consegue chegar no resultado que a gente imaginou que chegaria? Aí aquela lente que você comprou, geralmente passa aquele hype de quando você comprou aquela câmera, e você se acostuma, e você volta a estaca zero, e você para de estudar, e você percebe que na sua rotina do dia a dia de comprar e trocar de equipamento, você não vai melhorar seu vídeo, você não vai melhorar seu trabalho. Quando você vê o tempo passou, você gastou dinheiro, investiu tempo, você se auto-sabotou achando que comprando equipamento novo você ia ter um trabalho melhor. E não foi isso que aconteceu. Eu tô me desafiando a trabalhar com o que eu tenho, né? E sempre, todo equipamento ele tem um ponto negativo. Por mais caro que seja, por mais completo que seja, em algum momento ele vai apresentar alguma falha, em algum momento ele vai apresentar alguma característica que não vai ser interessante e você vai pensar, pô, eu vou precisar trocar isso aqui. Eu precisava de ter algo para fazer esse trabalho. E eu comecei a me desafiar a fazer os trabalhos com aquilo que eu tenho. E esse exercício ele tem sido muito bom para mim, principalmente para minha mente, porque eu tenho tido paz nessa procura por sempre ter algo novo para comprar e nessa desculpa de colocar talvez a culpa do meu trabalho não está no patamar que eu gostaria que estivesse no equipamento, quando na verdade o responsável por isso sou eu. E mais uma vez, se videomaker se resumir a ter um equipamento melhor, e quem tem equipamento melhor faz um vídeo melhor e é um videomaker melhor, então quem tem mais dinheiro, mais condição, quem tem a câmera melhor, deveria ter o vídeo melhor. E na realidade não é isso que acontece. E eu acho que as redes sociais hoje, tudo isso que esse mundo que a gente vive, e esse consumismo muitas vezes desenfreado e sem sentido que a gente acaba entrando nessa rotina, entrando nesse hype, nessa onda, ele tá nos levando a tirar o valor das coisas. E aquela frase, a ânsia de ter e o tédio de possuir nunca fez tanto sentido. Talvez a gente compre aquela câmera nova, aquela lente nova, fica um tempo. E realmente tem coisas que a gente compra que fazem diferença no nosso trabalho. Eu lembro quando eu utilizava só lentes escuras e eu comecei a comprar minhas lentes claras. A diferença que isso deu no look do meu trabalho. Porém, junto com uma lente nova, uma câmera nova, uma aquisição nova, vem o conhecimento novo que você precisa ter para saber entregar com aquele equipamento. Para saber ter o melhor resultado com aquela câmera. Quando você para de filmar, por exemplo, e com a câmera que não tem log, você começa a filmar em log, você percebe que não é simples assim. Você precisa saber expor esse log, você precisa saber colorir esse log. Isso tudo leva tempo, é um processo. E imagine que logo que você está se acostumando em gravar em log, você já quer ir pro RAW e você compra uma câmera que grava em RAW e você começa a aprender a colorir o RAW e assim sucessivamente fica aquele vício, aquele ciclo vicioso. Não compra aquela câmera que você está pensando em comprar. O investimento em lente, para mim, ele é o melhor investimento. De todos os equipamentos que a gente pode estar comprando, em relação a câmera ou lente, eu prefiro lente. A menos que a sua câmera ou seu equipamento ele esteja realmente te limitando em alguma coisa. Do contrário, eu estou tentando fazer esse exercício para mim. Deixa aqui nos comentários se esse desabafo aqui ele faz sentido para você. Se você já passou por essa fase, se você está nesse momento, ou se você está naquele momento em que você quer comprar equipamento, quer evoluir. Deixa aqui, o que você acha sobre tudo isso que eu falei aqui. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários.